Você com certeza já se perguntou qual é o melhor dia para eu fazer as minhas operações, ou então com certeza já ouviu alguém falar por aí o seguinte: hoje o mercado não está bom, hoje não está para operações, os padrões não estão sendo respeitados. Será mesmo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Manual do Double. Eu sou o William Lopes e hoje nós vamos falar sobre o melhor dia para se operar no Double. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, primeira coisa que você precisa saber sobre o Double é que ele trabalha em níveis, certo? E que níveis são quantas cores seguidas o Double está conseguindo formar, assim como nós vimos no nosso primeiro vídeo da série. Nós dizemos aí que o Double está formando um nível 3 quando ele forma uma sequência de 3 cores seguidas iguais. Então, aqui na tela para vocês, eu estou demonstrando um padrão de nível 1, 2, 3 e 4, certo? O segundo ponto sobre o Double, das premissas de como ele trabalha, é que a todo instante a única coisa que o Double faz é formar padrões aí ao decorrer das suas rodadas, né? Então, a cada 30 segundos uma nova cor é gerada e essa nova cor que é resultado dessa rodada, ela se junta a um histórico. Esses resultados registrados no histórico permitem que qualquer pessoa possa consultar publicamente qualquer resultado de qualquer rodada através de sites de análise especializados que temos aí, como por exemplo o site que eu venho utilizando com vocês nos vídeos anteriores, que é o ChipMiner. E a gente acompanhou também aí durante as explicações que o histórico que o Double gera é imenso, são mais de 2.000 resultados por dia. Por quê? Porque a cada 30 segundos vem um resultado, esse resultado é registrado. Então, você entender com clareza o que o mercado ele está fazendo, olhando para todos esses resultados de uma só vez, como um todo, é totalmente inviável, né? Então, você precisa aí de uma metodologia adequada e validada de análise para você fazer a sua análise aí então do Double. E para isso eu te ensinei a análise de intervalos progressivos, né? Onde lá a premissa que eu te passei é de que a melhor maneira de você resolver uma tarefa grande é dividindo ela em pequenas várias outras tarefas, né? E assim como você lê um livro por páginas, o Double deve ser lido então dividindo essa leitura por intervalos, né? Então eu te expliquei também o que são os intervalos. O intervalo é formado por todos os resultados aí entre vermelho e preto que acontecem entre dois brancos, tá? Então, um branco é o branco que abre o intervalo, o Double se desenrola aí entre vermelhos e pretos formando esse intervalo, formando os padrões, os níveis que esse intervalo trabalhou, e um outro branco fecha o intervalo, certo? Então, tem um branco de abertura, o intervalo se desenvolve e existe um branco de fechamento, que é o próximo branco aí que vem em seguida. Esse branco que fecha um intervalo, ele automaticamente já abre o próximo intervalo que está vindo na leitura. E aí, assim, o Double ele vai registrando as suas saídas de cores por intervalos. Então, quando você pega um livro, você vai ler página por página, e quando você terminar de ler página por página, você vai ter então o conceito da história que aconteceu nesse livro. E no Double aqui, pelo nosso método de análise, você vai ler intervalo por intervalo, e assim que você ler os intervalos, você vai então entender o conceito, a história, o que está acontecendo ali, certo? E nós vimos também no vídeo anterior que os intervalos que são interessantes de você analisar são dois: o intervalo em que você está fazendo a sua operação e o intervalo anterior à sua operação. Então, a técnica de análise de intervalos progressivos te permite também extrair informações importantes, se não a mais importante, que é entender qual foi o maior nível em que o seu intervalo de análise trabalhou, certo? Ou seja, se nós olharmos aqui na tela que eu estou pondo para você, nós temos um intervalo atual, que é o intervalo mais recente, aí na ordem com que o Double ele traz os seus resultados, e nós temos aqui o intervalo anterior. E se nós analisarmos o intervalo anterior, nós vemos que o maior nível com o intervalo anterior aqui na imagem na tela para vocês, que ele trabalhou, foi nível 3, enquanto o intervalo atual, o maior nível, ou seja, a maior sequência de cores iguais seguidas que eu consigo ver no intervalo atual, que eu chamei aqui, é o padrão de nível 2,
2, ou seja, eu posso afirmar que o intervalo anterior trabalhou a nível 3 e que esse intervalo atual trabalhou a nível 2. E agora que eu recapitulei todas essas informações para você e você também já entendeu que a leitura do mercado é feita por intervalos e também já sabe identificar então qual foi o maior nível que cada intervalo trabalhou. E agora eu vou dizer para você uma coisa: não existe dia ruim para você fazer as suas operações no Double, certo? O que existe são intervalos em que o Double está trabalhando em níveis altos e outros intervalos em que o Double está trabalhando em níveis baixos. Mas, William, o que são níveis altos e o que são níveis baixos? Vamos lá. Dizemos que o Double está trabalhando a níveis baixos quando o intervalo em que ele está formando está trabalhando até padrões de nível 4. Então, seja o Double trabalhando a nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4 nos seus intervalos, nós dizemos então que ele está trabalhando a níveis baixos. E nos intervalos em que o Double esteja formando aí padrões de nível 5 ou mais, dizemos que o Double está trabalhando a níveis altos, assim como eu coloquei aqui na tela como exemplo para você de dois intervalos. Um intervalo em que ele trabalhou a nível 5 e outro intervalo em que ele trabalhou a nível 7, certo? Agora eu te faço uma pergunta. Você conhece os padrões com que você opera? Ou você opera, por exemplo, com uma sala de sinais que todos os dias eles atualizam os padrões e você nunca sabe quais são os padrões, enfim, que estão ocorrendo ali naquela sala de sinais. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, assim como eu comentei no vídeo 2, é importante que você conheça os padrões canceladores das entradas que você faz. E recapitulando rapidamente aqui para você, o que são os padrões canceladores? Os padrões canceladores qual é o padrão, ou seja, qual é o nível que será formado caso você vá pegar um loss na entrada em que você está fazendo. E se você não assistiu a aula sobre os padrões canceladores, eu vou deixar aqui em cima no card para você, porque foi o nosso segundo vídeo da nossa série. Então vamos lá. Quais são os padrões que você utiliza então para você fazer as suas entradas no Double? Eu te pergunto, são padrões de níveis altos, ou seja, nível 5 ou mais? Como assim, William? É você me dizer assim, após 5 cores iguais eu faço a minha entrada. Se são 5 cores iguais, é um padrão de nível 5. Nível 5 mais são padrões de níveis altos. Ou então o seu padrão de entrada, os padrões que você utiliza, são padrões de níveis baixos, ou seja, padrão de nível 1 até nível 4. Como assim, William? Após vermelho, preto, vermelho, eu faço a minha entrada, ou seja, nível 1, vermelho, preto, vermelho, uma cor seguida só igual sendo formada. Então, nível 1, quero que você anote aí, se você tiver condições, quais são os seus padrões e se são padrões de níveis altos ou baixos, tá? E para essa explicação aqui agora de por que não existe dia ruim para você fazer as suas operações, eu vou supor uma estratégia aqui, tá? De níveis baixos, por exemplo. Então, na estratégia que eu vou exemplificar aqui, o resumo dela vai ser o seguinte: se a gente vê um padrão de 3 vermelhos sendo formados ou de 3 pretos sendo formados, a gente vai fazer, hipoteticamente, você faria a sua entrada apostando na cor contrária. Nesse caso aqui, no exemplo que eu vou dar, um padrão de 3 vermelhos e você apostaria no preto por até 3 vezes seguidas. Então, vamos lá. A sua sala de sinais, ou então você, através das suas próprias análises, acabou de orientar a seguinte entrada no padrão que está na imagem abaixo, tá? Aí eu te pergunto, você pegaria essa entrada? Ou seja, acabou de se formar ali um padrão de 3 vermelhos seguidos, que é o padrão hipotético que a gente ali definiu que seria um padrão de entrada nosso. Você pegaria a sua entrada agora para preto, que seria parte da estratégia que a gente definiu? Sim ou não? Bom, se você assistiu às aulas 1 e 2, eu sei que você já conseguiria responder que não. Mas se você disser que sim, eu te desejaria sorte nessa operação. E por que, William, você me desejaria sorte nessa operação? Eu te desejaria sorte nessa operação porque um dos princípios para se operar em qualquer mercado em que a análise seja feita com base num histórico passado é que o presente tende a repetir o passado. O presente tende a repetir o passado. E para isso eu até utilizei para vocês na aula 2 um conceito de que
se você vai sair de casa e você vê que o céu fecha, significa que vai chover? Talvez não chova, mas existe grande possibilidades de que chova. Agora, cabe a você arriscar se você quer sair de casa e se molhar na chuva ou se você vai evitar, então, nesse momento, sair de casa para não se molhar. O segundo conceito é o seguinte: qual foi o maior nível que o intervalo anterior formou? Então, pela imagem aqui, a gente consegue ver que o intervalo anterior ao intervalo que nós estamos pegando a nossa operação, ele formou um padrão de nível 6, tá? Composto aí por 6 cores pretas. Ou seja, nível 6 é 5+. Eu posso dizer que esse intervalo, então, ele trabalhou a níveis altos. E a nossa estratégia aqui de operação hipotética que a gente criou para essa explicação, ela é o quê? Ela é uma estratégia de níveis baixos, certo? Então, para você fazer essa entrada agora, não seria viável. O mais viável é que você se ausente dessa entrada, porque a tendência é que o padrão de nível 6 ou mais anterior que veio, a tendência é que ele volte a trabalhar níveis altos novamente. E a nossa estratégia aqui de operação hipotética que a gente criou para essa explicação, ela é o quê? Ela é uma estratégia de níveis baixos. Significa que ele vai trabalhar níveis altos novamente? Não, mas há grandes chances. Agora eu te pergunto, você vai querer pagar para ver se vai ou não aí voltar a trabalhar a níveis altos esse intervalo? E por que se manter fora dessa entrada é a melhor coisa que você pode fazer? Porque você está operando a favor da sua segurança. Se essa entrada for um green, tudo bem, você se ausentou de um cenário que era perigoso, tá? Para sua entrada. E se essa entrada der loss, ótimo, dever cumprido. Você se ausentou de um cenário em que comprovou ser perigoso. Isso é operar a favor da sua própria segurança. Então, para finalizar esse vídeo, antes de fazer qualquer operação, eu quero que você passe a seguir as seguintes instruções. Primeiro, sempre conheça quais são os padrões de entrada que você ou então a sua sala de sinais aí que você opera utiliza. Se você não tem condições de conhecer os seus padrões de entrada, cara, você está operando com a sorte. O segundo ponto que eu quero colocar aqui para você é não misturar no seu operacional estratégias que envolvam padrões de níveis baixos com padrões de níveis altos. Por quê? Porque você tem que ter clareza de, na hora que você sentar na sua cadeira para fazer as suas operações, olhar como que o mercado está operando, você falar assim, opa, aqui está trabalhando agora em níveis altos, meus padrões são de níveis baixos, então não é o meu momento. E aí, outro momento você sentar então e falar assim, opa, agora está trabalhando a níveis baixos, agora é o meu momento. Por quê? Se você tem os dois tipos de estratégias misturadas, tudo para você é teoricamente bom, mas ao mesmo tempo que acabou de trabalhar o intervalo a nível alto, você fez sua operação com seu padrão de nível alto, deu bom, mas agora apareceu um padrão de nível baixo seu, mas pô, o intervalo acabou de trabalhar a nível alto, cara. Aí você, disperso, faz a sua entrada e pega loss. Tá? Então, você quer fazer suas operações enquanto o Double estiver trabalhando a níveis altos, você quer fazer suas operações enquanto ele estiver trabalhando a níveis baixos. Defina. E, de preferência, se ausente de cenários, então, que não são compatíveis com as suas estratégias no momento em que você aí sentar para fazer as suas operações, certo? Então eu espero que você tenha entendido isso que eu te passei aqui agora. Passe a adotar nas suas análises, tá? E se você se identificou com esse conteúdo, eu tô deixando esse material aqui que eu acabei de passar para vocês, porém muito mais explicado lá no nosso grupo do Telegram, tá? Na comunidade do jogador número 1. E se você quiser ter acesso, o link tá logo aqui embaixo, basta você clicar, entrar lá no grupo da nossa comunidade e esse material vai estar lá, ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquele seu amigo que também opera no Double. Boas operações e eu te vejo no próximo vídeo.